Imagine ser chamado para deixar tudo o que conhece para trás, sua casa, sua família e sua segurança, apenas por uma promessa. Essa foi a jornada de Abraão, um homem que confiou plenamente em Deus, enfrentando desafios, incertezas e provações. Prepare-se para conhecer uma história que redefine o que significa ter fé e coragem. Abraão, um nome que ressoa profundamente na história da fé, é um dos exemplos mais marcantes de obediência e confiança em Deus. Sua jornada começa com um chamado ousado: deixar sua terra natal e seguir para um destino desconhecido, movido apenas pela promessa divina de que sua descendência se tornaria uma grande nação. Mas sua caminhada não foi fácil. Ele enfrentou fome, conflitos e momentos de incerteza que testaram os limites de sua fé. Apesar de erros e desafios, Abraão permaneceu um exemplo de confiança inabalável no plano divino. Cada etapa de sua vida revela lições preciosas sobre a importância de ouvir a voz de Deus e seguir seus caminhos, mesmo quando não compreendemos completamente os propósitos por trás de suas promessas. Neste vídeo, mergulharemos profundamente na inspiradora história de Abraão, explorando cada capítulo de sua jornada, desde o chamado inicial até os momentos decisivos que moldaram sua vida e a história da humanidade. Prepare-se para aprender lições de fé, obediência e perseverança que continuam a ecoar até os dias de hoje. A jornada de Abraão começa com um chamado que mudaria sua vida para sempre. Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Com essa ordem, Abraão recebeu também uma promessa grandiosa. Deus faria dele uma grande nação, abençoaria sua descendência e tornaria seu nome conhecido por todas as gerações. Imagine o peso dessa decisão. Abraão estava em Harã, uma terra que ele conhecia bem, cercado por sua família e seus bens. Abandonar tudo isso significava abrir mão de sua segurança e estabilidade. Mas Abraão não hesitou. Guiado pela fé, ele deixou tudo para trás e partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, rumo a uma terra que ele ainda nem sabia qual seria. Essa primeira etapa da jornada de Abraão é um exemplo profundo de obediência. Ele não pediu explicações nem questionou o plano divino. Ele simplesmente confiou. Essa confiança em Deus o levou a dar os primeiros passos rumo ao desconhecido, sem garantias, mas com a certeza de que Deus estava no controle. Ao longo do caminho, Abraão enfrentou desafios que poderiam ter abalado sua fé. Viajar por terras desconhecidas, proteger sua família e sustentar os que estavam sob seus cuidados eram tarefas árduas. Mas a promessa de Deus era maior que qualquer dificuldade, e Abraão manteve seus olhos fixos no propósito maior. Este momento de sua jornada nos ensina que a fé não é sobre entender todos os detalhes do plano de Deus, mas sobre confiar nele, mesmo quando o caminho parece incerto. Assim como Abraão, somos desafiados a dar passos de fé em nossas próprias vidas, deixando para trás o que nos prende ao passado e confiando em algo muito maior do que podemos enxergar. Depois de uma longa jornada de fé e obediência, Abraão finalmente chega à terra de Canaã. Esta não era apenas uma terra qualquer, mas o lugar que Deus havia prometido como herança para sua descendência. A chegada a Canaã não representava o fim da jornada, mas sim o início de uma nova etapa na caminhada de Abraão com Deus. Ao entrar em Canaã, Abraão encontrou um território habitado por povos estrangeiros. Mesmo assim, Deus reafirmou sua promessa, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Abraão, tomado por gratidão e devoção, construiu um altar ao Senhor, marcando aquele momento como um símbolo de sua fé e de sua submissão à vontade divina. Por onde passava, Abraão erguia altares, como forma de adoração e testemunho de sua confiança em Deus. Cada altar era um lembrete de que, apesar das incertezas, ele estava caminhando de acordo com o plano divino. A construção desses altares também era um ato de proclamação, um reconhecimento público de que Deus era soberano sobre sua vida e sobre a terra onde ele pisava. Mas, mesmo na terra prometida, a vida não era isenta de desafios.
Abraão teve que lidar com a presença de outros povos e com as incertezas que cercavam o cumprimento da promessa divina. No entanto, ele permaneceu firme em sua fé, compreendendo que o tempo de Deus nem sempre coincide com o tempo humano. Esse capítulo da jornada de Abraão nos ensina que, mesmo quando alcançamos algo que parece ser o cumprimento de uma promessa, devemos continuar confiando em Deus e sendo fiéis. A terra prometida não era apenas um lugar físico, mas também um convite a viver uma vida de devoção e obediência. Assim como Abraão, somos chamados a construir altares em nossas vidas, momentos de dedicação e entrega a Deus, que nos ajudam a manter o foco em sua fidelidade e amor. A jornada de Abraão pela terra de Canaã logo enfrentou um obstáculo inesperado. Uma grande fome atingiu a região. Esse momento crítico colocou Abraão diante de uma difícil escolha: permanecer na terra prometida e enfrentar a escassez, ou buscar provisão em outra terra. Em meio à incerteza, ele decidiu descer ao Egito, um lugar conhecido por sua abundância. A decisão de Abraão de ir ao Egito revela um aspecto humano de sua jornada. Mesmo sendo um homem de fé, ele teve que lidar com o medo e a necessidade de proteger sua família. Essa situação nos lembra que até mesmo os grandes homens da Bíblia enfrentavam momentos de dúvida e incerteza. Mas o desafio não terminou com a chegada ao Egito. Abraão percebeu que a beleza de sua esposa, Sarai, poderia atrair a atenção indesejada dos egípcios, especialmente do faraó. Com receio de que sua vida estivesse em risco, Abraão pediu a Sarai que se apresentasse como sua irmã, omitindo o fato de que eram casados. Essa decisão, embora prática sob a ótica humana, mostrava que até Abraão, em sua caminhada de fé, era suscetível ao medo e à falta de confiança total em Deus. O Egito, que deveria ser um lugar de provisão, tornou-se um local de tensão e conflito. A mentira sobre o relacionamento de Abraão e Sarai trouxe complicações inesperadas, mas também revelou a soberania de Deus em meio às imperfeições humanas. Mesmo quando Abraão tomou decisões questionáveis, Deus permaneceu fiel e protegeu seu servo e sua promessa. Este episódio da fome e da ida ao Egito nos ensina que a caminhada de fé nem sempre é linear. Haverá momentos em que o medo e as pressões da vida podem nos levar a decisões que não refletem plenamente nossa confiança em Deus. Mas, mesmo nesses momentos, Deus está presente, trabalhando em nossas vidas para nos corrigir, proteger e guiar. A decisão de Abraão de pedir a Sarai que se apresentasse como sua irmã trouxe consequências sérias. Ao chegarem ao Egito, a beleza de Sarai chamou a atenção do faraó, que a levou para o palácio, pensando ser ela apenas a irmã de Abraão. Como resultado, Faraó tratou Abraão muito bem, dando-lhe gado, servos e riquezas em troca de Sarai. Porém, essa aparente bênção rapidamente se tornou um problema. Embora Abraão tivesse escolhido esconder a verdade por medo de perder sua vida, Deus interveio para proteger a promessa que havia feito. O Senhor enviou pragas sobre a casa de Faraó, revelando que Sarai era, na verdade, esposa de Abraão. Quando o Faraó descobriu a verdade, confrontou Abraão, perguntando por que ele havia ocultado o verdadeiro relacionamento. Apesar de sua raiva, Faraó decidiu devolver Sarai a Abraão e ordenou que eles deixassem o Egito imediatamente. Esse conflito evidencia algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando os seres humanos falham. Deus protegeu Sarai e Abraão, não por causa da perfeição deles, mas porque seu plano era maior do que os erros humanos. Este episódio também nos mostra que as decisões baseadas no medo podem nos levar a situações complicadas, mas Deus ainda pode transformar essas situações para cumprir seus propósitos. O episódio no Egito foi um momento de aprendizado para Abraão. Ele viu que Deus era capaz de intervir em meio aos erros e proteger não apenas sua vida, mas também o plano divino que estava em andamento. Essa experiência fortaleceu a fé de Abraão e o preparou para os desafios futuros. Para nós, essa história serve como um lembrete de que, mesmo em nossos momentos de fraqueza, Deus continua agindo. Ele é capaz de usar nossas falhas para nos ensinar e para mostrar que sua graça e soberania são maiores do que nossos medos e escolhas erradas.
após ser confrontado por Faraó, Abraão e Sarai foram liberados para deixar o Egito. Essa partida não foi apenas uma fuga, ela simbolizava a restauração e a proteção divina sobre os planos que Deus tinha para Abraão e sua descendência. Apesar dos erros cometidos, Abraão saiu do Egito mais próspero do que quando chegou, carregando consigo riquezas que o Faraó lhes concedera, além de sua esposa e todo o seu povo. Essa saída marca mais do que o fim de um capítulo turbulento. Ela reflete a graça e a fidelidade de Deus. Mesmo em meio às falhas humanas, Deus permaneceu fiel à promessa feita a Abraão. Ele não apenas protegeu a vida de Sarai, mas também garantiu que a aliança divina seguisse intacta. Abraão, por sua vez, aprendeu que a obediência e a confiança no plano divino eram mais importantes do que qualquer estratégia baseada no medo ou na lógica humana. A jornada de volta foi uma oportunidade para Abraão refletir sobre o que havia acontecido. Ele retornou à Terra Prometida com mais riquezas e recursos, mas, acima de tudo, com uma fé renovada. A experiência no Egito, embora marcada por erros e desafios, serviu para mostrar que Deus é soberano e poderoso, mesmo em situações que parecem estar fora de controle. Esse capítulo da vida de Abraão nos ensina que, mesmo em momentos de dificuldade ou falha, Deus continua a trabalhar para cumprir seus propósitos. Abraão não era perfeito, mas Deus nunca esperou perfeição dele, apenas fé e obediência. Assim como Abraão, podemos confiar que Deus está sempre presente, disposto a nos guiar de volta ao caminho certo, independentemente de nossos erros. Ao sair do Egito, Abraão deu continuidade à sua jornada de fé, agora mais preparado para enfrentar os desafios futuros, sabendo que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A história de Abraão é um testemunho poderoso de fé, obediência e a graça de Deus em meio aos desafios da vida. Desde o momento em que ele ouviu o chamado divino para deixar sua terra, até os altos e baixos que enfrentou ao longo de sua jornada, Abraão permaneceu um exemplo de confiança no plano de Deus. Mesmo em suas falhas e momentos de dúvida, Deus permaneceu fiel, guiando e protegendo a promessa feita a ele. Abraão nos ensina que a jornada da fé não é sobre perfeição, mas sobre disposição. Ele demonstrou que a obediência a Deus, mesmo quando o caminho parece incerto, sempre resulta em propósitos maiores do que podemos imaginar. Cada altar que ele construiu e cada decisão que tomou, certa ou errada, fizeram parte de um plano maior que culminaria no cumprimento da promessa divina. Ele se tornaria pai de uma grande nação. Sua história nos convida a refletir sobre como estamos respondendo aos chamados de Deus em nossas próprias vidas. Será que estamos dispostos a deixar nossa zona de conforto e confiar no desconhecido, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas? Assim como Abraão, somos chamados a caminhar pela fé, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Ao olharmos para a jornada de Abraão, podemos nos inspirar a construir altares em nossas vidas, momentos de devoção, gratidão e entrega, reconhecendo que, mesmo em meio aos erros, Deus continua a nos guiar e a trabalhar em nossos corações. Afinal, é na caminhada que Ele nos transforma e nos prepara para viver o propósito que planejou para nós. Gostou de conhecer a incrível jornada de Abraão? Sua história de fé, obediência e superação continua a inspirar gerações até hoje. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias fascinantes como essa. Compartilhe sua opinião nos comentários. Qual parte da jornada de Abraão mais impactou você? Vamos continuar essa conversa e aprender juntos.